Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Eu, antemão, hoje eu vou pedir desculpa. Faz muito tempo já que eu não posto um vídeo aqui, né, para acompanhamento, né? A proposta desde o começo seria eu fazer um vídeo todo mês para poder acompanhar como que seria a evolução, né, do meu transplante. Eu fico feliz porque muitas pessoas realmente acompanharam e enviaram bastante dúvidas, né, quanto ao processo de transplante. Mas nesses últimos meses não foi muito fácil, nem para mim, nem para minha família. Há alguns meses atrás eu perdi meu pai e além de toda a questão da perda do meu pai, né, que não é bom, né, todo mundo sabe o quanto é difícil a gente perder uma pessoa que a gente ama, mas ainda tive que assumir muitas outras responsabilidades além daquelas que eu já tinha. E isso acabou me sobrecarregando bastante, é, e tomou muito do meu tempo. E eu, sinceramente, acabei não tendo muito tempo e até por vezes eu me esquecia de postar alguma novidade. E assim, sinceramente, eu não tinha muito o que postar, porque os acompanhamentos estavam sendo feitos, ia ser uma repetição de coisas muito parecidas, tá? Então eu não estava muito com clima, né, para poder fazer nenhum vídeo e também não tinha muita novidade. Mas, como vocês viram no título do vídeo, sim, tive minha primeira rejeição do transplante. Há umas 3 semanas atrás eu tava comecei um dia com o olho um pouco irritado. É, Na verdade, o olho irritado todo mundo pode ter. Não é só quem fez transplante. Você que não fez transplante, você sabe que às vezes você fica com o olho irritado. Mas quando você faz um transplante, o olho irritado pode significar mais do que simplesmente um clima mais seco ou alguma coisa que caiu no seu olho ou um esfregão, né, de olho sem intenção. E eu já falei aqui no grupo, né, que em outros vídeos que você tem que evitar ficar esfregando o seu olho, porque isso pode trazer um trauma de córnea ou para outras estruturas do seu olho. É, mas às vezes acontece, a gente faz, né, sem perceber, até dormindo, né, a gente pode fazer isso. E, bom, muitas coisas podem te levar a você ter um olho irritado. Mas quando você faz um transplante, um sinal de olho irritado que você tem que prestar muita atenção é quando você vê um arco, né, um círculo de irritação em volta da sua córnea. Às vezes você pode ter num ponto específico, tá? Às vezes num cantinho da córnea. Isso pode representar um ponto já que está começando a soltar e às vezes pode não ser nada também. Quando é isso, o mais recomendado que você tem que fazer é aumentar a lubrificação. Então você tem o seu colírio lubrificante, você começa a pingar mais vezes durante o dia, porque, como eu falei, pode ser um olho seco. Então a lubrificação aumentada vai diminuir o atrito e, consequentemente, vai diminuir a irritação também. E aí eu fiz isso. Uma parte da minha córnea começou, em volta da córnea, começou a ficar vermelha. Eu aumentei a lubrificação. Primeiro, segundo dia, nada de melhorar. E eu percebi que essa irritação ela estava aumentando ao redor da córnea. Então o círculo da córnea, toda a região em volta da córnea estava vermelha. E aí ainda assim eu aguardei o terceiro dia. No terceiro dia eu comecei a sentir um pouco de incômodo para piscar. É como se eu sentisse que eu tivesse uma córnea. Mas a gente não sente que a gente tem as coisas, né? Se você sente que você tem um joelho, é porque provavelmente você tem alguma coisa no seu joelho que está te incomodando. Você não sente que você tem as coisas. Você toca e você percebe, mas você não sente. Quando você sente, opa, peraí. E aí eu comecei a perceber que eu estava sentindo a minha córnea. Então toda vez que eu piscava, dava uma sensação, não é de dor, mas uma sensação de tem alguma coisa errada. E no terceiro dia
eu continuei na lubrificação, mas tomei uma decisão. Vou ao médico. Vou lá no hospital para poder dar uma olhadinha, né? Como os oftalmos, né, nesses dias agora eles não estavam atendendo, eu até preferiria ir no oftalmo perto da minha casa, mas como devido a essa pandemia de coronavírus, muitas clínicas estão fechadas e as clínicas que eu conheço que de confiança para me atender também estavam fechadas, eu vim ao hospital porque eu sabia que seria o melhor lugar para mim poder vir. Então, vim ao hospital, fiz o atendimento, de cara a médica já me falou: sim, você está com rejeição do seu transplante. E assim, a primeira sensação de que dá quando você ouve assim é: putz, por quê, né? O que eu fiz de errado? E quando eu comecei a pensar nisso, me veio logo uma resposta na minha cabeça. Bom, não é culpa sua. Acontece. As pessoas têm rejeição não é porque elas querem ter rejeição. E nem por, às vezes, por descuido. Pode ser, às vezes você descuidou da medicação. Mas na 99% eu vou dizer que não é, porque uma pessoa que faz um transplante por obrigação ou por, por memória, ela acaba sendo muito cuidadosa. Mas a gente não pode esquecer de que é um órgão estranho no seu corpo. E o corpo, ele tenta de alguma forma combater isso. Por um tempo ele acaba esquecendo, mas depois ele lembra que você tem alguma coisa estranha ali. E ele vai te cobrar, ele vai atrás daquele órgão, ele vai tentar destruir, rejeitar, desgrudar, no caso da córnea, né? Desassimilar aquela córnea, deixar de alimentar aquela córnea. Os processos são muitos que podem acontecer por uma rejeição, mas o que vai acontecer é que aquele órgão aos poucos vai morrendo. E aí a médica decidiu passar para mim uma medicação que é o prednisona, né? Que é uma medicação usada amplamente para vários tipos de doenças, mas para o caso da rejeição da córnea, ela é usada a 1% num colírio chamado Predforte, que é o que eles geralmente passam aqui. Então, usei, né, por um tempo e aí há uma semana atrás eu voltei aqui para o hospital para poder ver como que estava. Isso tudo no atendimento emergencial, porque todas as consultas, se você passa aqui no hospital de Sorocaba, você sabe que todas as consultas foram canceladas durante esse período. Eu tinha consulta, tinha exames, tudo cancelado. Então o acompanhamento regular não tinha feito desde o mês de janeiro. Isso? Eu acho que sim. Eu acho que foi isso, foi janeiro eu passei, fevereiro eu tinha uma consulta marcada para março, isso. Aí quando foi março eles me ligaram, não, tinha uma consulta para fevereiro. E aí fevereiro eles ligaram cancelando e março, né, já sabia que no meio da pandemia eles não iam me atender. E aí eu voltei agora em abril mas só para explicar, o hospital já estava voltando para a normalidade. Hoje, na verdade, estou falando aqui do estacionamento do hospital de Sorocaba, tá? Já está voltando aos poucos à normalidade. Sim, eles têm todos os protocolos de sanitários, né, para poder evitar uma contaminação dentro do hospital. Então, o atendimento está reduzido. Existe várias desinfecções que eles são feitas aqui dentro. Então, o hospital tá voltando normal. Mas nos dias que eu vim, o hospital tava fechado e eu fiz todo atendimento pelo pronto-socorro. E aí, quando eu retornei, a médica falou que a visão já estava muito mais clara e eu já tinha percebido isso. Não tinha mais nenhum sinal de irritação já desde o segundo dia que eu estava usando o colírio. Mas os sinais referentes à rejeição já tinham sido suspensos. E me deixou muito mais calmo, claro, né? Eu sei que não é fácil. Eu posso estar contando uma realidade minha, mas talvez você que já fez o transplante de córnea e que teve uma rejeição, vamos dizer assim, confirmada, né? Sem ter um retorno, como no meu caso,
sabe que às vezes isso pode ser muito frustrante. Eu estava agora na sala com outro paciente, eu estava no atendimento com uma médica e na mesma sala tinha uma outra paciente passando com uma outra médica. E essa paciente, ela estava com a rejeição confirmada. E é muito, assim, chato de você receber uma notícia assim, sabe? Você percebe uma decepção mesmo na voz da pessoa ao, ao receber essa notícia, né? Você percebe que, poxa, né? Porque não é fácil você esperar numa fila, passar por um processo cirúrgico, passar por um processo pós-cirúrgico, como eu já falei, é um processo muito doloroso e incômodo, e criar toda uma expectativa quando chegar lá na frente, aí você tem a rejeição. Mas olha, isso acontece, a gente tem que estar preparado emocionalmente para isso, apesar da gente não aceitar, a gente tem que estar preparado para isso. Mas tem coisas que eu tenho até conversado bastante com alguns amigos, algumas pessoas. Tem coisas que não tá na nossa mão, sabe? Tem coisas que, por mais que você faça, que você siga protocolos, que você faça tudo aquilo que é recomendado, a medicina siga aquilo que deveria ser o melhor, mas mesmo assim ainda nem sempre é tudo, né? A gente não tem respostas para todas as perguntas, mas é muito importante nesse momento você ter paz, ter calma e confiar em Deus. No final das contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. E a gente tem que ter tranquilidade, mesmo que tiver que fazer um outro transplante, tudo bem. A gente ainda tem uma visão. Eu fico pensando na situação de pessoas que não têm a possibilidade nenhuma de enxergar, sabe? E isso deve ser terrível, porque a visão é uma das maiores bênçãos, um dos maiores dons de Deus. Se nós ainda temos a possibilidade de termos uma visão, a gente tem que agradecer a Deus, porque a esperança é uma das coisas que a gente mais tem que se apegar. Se a gente perde a esperança, o que a gente vai fazer? Sabe, eu fiquei muito feliz realmente quando eu descobri que o meu transplante ainda estava bem. Mas pode ser que você assistiu esse vídeo e não esteja com a mesma notícia. Mas sabe, tenha calma, tenha paz. Se tiver que fazer um outro transplante, bom, que faça. Deus ainda está te dando esperança para você ter uma visão, ter pelo menos um pouquinho de uma visão. Que seja 20% de uma visão. Mas você ainda tem a possibilidade de você ter essa visão. Então, seja grato. Eu vou continuar meus acompanhamentos e vou continuar postando aqui para vocês. E como eu tenho dito nos outros vídeos, eu não sou especialista, não sou técnico. Tenho uma formação na área da saúde, que é o meu trabalho. E talvez conheça um pouquinho alguns processos fisiológicos. Mas o pouquinho que eu sei eu queria dividir com vocês. Então eu queria pedir uma coisa, que é você fazer perguntas. Você está com dúvida? Faz perguntas. Eu talvez não saiba responder todas, mas eu sei quem procurar para poder te ajudar. E as que eu souber eu vou te responder prontamente. Espero que todos vocês estejam se cuidando nesse período. Não é um período que a gente está passando facilmente. É um período difícil, mas vai passar também, né? A gente também tem que ter essa esperança. Quando eu tiver alguma novidade com relação ao meu transplante, alguma outra novidade, eu vou postar aqui com vocês. Mas enquanto isso, vai colocando suas perguntas e vai escrevendo aí, falando o que você está achando, o que você gostaria que eu pudesse fazer de diferente para poder ser bom, né, para que outras pessoas não só aprendam, mas também possam tirar benefício desse conhecimento. Bom, é isso. Espero que da próxima vez que eu falar eu tenha notícias melhores ainda, né, e que a gente já tenha passado por todo
esse período difícil. Deus abençoe sua vida e até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.